Basta ver a taxa de inflação. A taxa de inflação, quando eu assumi, estava em 3% ao mês, já o real morrendo da mesma doença que matou o cruzado lá atrás. E eu fiz o que tinha que fazer e entreguei com zero. Fernando Henrique se elege, me convida para escolher o ministério e, pela contradição de sempre ter se aliado ao PFL, pondo o PFL na vice-presidência da República, começando a mandar rasgar o que ele escreveu e falou, eu largo a política e vou embora para os Estados Unidos. Quando eu volto para me filiar ao PPS, havia 2 deputados nele. 2. Sérgio Arouca, do Rio de Janeiro, e João Herman, aqui de São Paulo, os 2 já mortos. Isso não é itinerário de alguém que está preocupado em fazer outra coisa senão ajudar a população brasileira a entender o que está acontecendo, que é a tarefa que me traz aqui hoje. Então, se Pindamonhangaba é peixe ou coisa, eu não sei responder essa pergunta, não me preparei para ela. Ciro, a segunda pergunta é a seguinte. É, porque eu não me preparei para essa pergunta, eu juro para você. A segunda pergunta é a seguinte. Para quem é acusado de ser dono da verdade, começa bem, né? Imagina. Eu queria até fazer um protocolozinho, queria agradecer muito a oportunidade que a Casa do Saber me dá de chegar até aqui. Esse é um dos think tanks mais importantes que há em curso no Brasil, um país que discute poucas coisas, um país onde as plateias estão se reunindo por afinidade de convertidos falando a convertidos, ninguém mais troca ideia, ninguém mais choca concepções, percepções, e eu fico muito feliz, andava me queixando por aí afora, que nunca tinha tido a oportunidade de vir aqui. Portanto, eu gostaria de ter começado agradecendo o privilégio de estar aqui. Nós da nossa parte. E tanto mais se a mesa está, assim, com o Jairo, que é um homem ligado, o Jair, que é um homem ligado à educação, Mário e o Celso Laduca, que é um velho amigo, do meu lado para ele, naturalmente, não precisa que ele seja meu também. Nós queremos agradecer também, especialmente ao esforço do economista Nelson Marconi, aqui presente, um dos formuladores do futuro plano de campanha de governo do Ciro Gomes, professor da Fundação Getúlio Vargas e orgulhosamente também professor da Casa do Saber, que muito nos envaidece. Então, muito obrigado. Eu queria, já que você então me abriu a possibilidade de uma outra pergunta, eu queria dizer o seguinte: é provável, é possível que em qualquer situação resultante do cenário eleitoral que nós teremos que nos defrontar, o MDB tenha uma larga representação e mantenha o domínio que vem mantendo nas últimas legislaturas. Como você pretende governar com um Congresso provavelmente dominado pelo MDB? Isso é uma leitura errada, não guarda a menor coerência com o que está acontecendo hoje no seio da sociedade brasileira, e eu quero anunciar que, sendo eu um dia tendo a honra de servir essa grande nação como seu presidente, o PMDB me fará oposição. Eu não quero negócio com quadrilheiro, isso é uma história de vida. Isso não quer dizer que eu não conheça muita gente do PMDB com quem eu trato com muito carinho e respeito. Começando lá de baixo, Pedro Simão, é um exemplo. O Padilha, eu não toco. Do mesmo estado, do Rio Grande do Sul. Lá mais em cima, o Jabas Vasconcelos é um cara com quem eu ando em qualquer lugar do Brasil, com o maior carinho, o maior respeito. O Requião no Paraná é uma pessoa por quem eu tenho mais do que estima, respeito, amizade. E isso é o que nós brasileiros temos que fazer com o PMDB, decompô-lo, destruí-lo pelos caminhos da democracia, ajudar o povo a entender que não é mais possível atribuir a um partido tanto poder sem nenhuma coerência na responsabilização que tem. E se isto for ainda uma prostração de uma certa elite brasileira, eu chamo a atenção para o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique fracassou na política e saiu pela porta dos fundos. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Nunca mais, nenhumazinha sequer. Afinal de contas, a estratégia do Lula de repetir a estratégia do Fernando Henrique, se aliando ao PMDB, funcionou. Olha o que está acontecendo no Brasil, meus compatriotas. O Lula está na iminência de ir para a cadeia, a Dilma foi empichada, para usar aqui uma expressão, né, a portuguesa, a expressão impeachment. Portanto, isso aí é a ciência do fracasso. Quer dizer que é fácil? Não. Eu tenho estudado muito, eu estou me preparando para governar o Brasil, como é que a gente atenua essa lógica de impasse, que é uma opção da sociedade brasileira pelo presidencialismo.
o presidencialismo copiado do modelo americano não replica entre nós a substância histórica onde o presidencialismo aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro, a América tem um sistema de direito consuetudinário, ou seja, ele não tem uma Constituição rígida em que você exige 3/5 para a reforma de qualquer coisa. O Brasil tem uma Constituição que tem 300 artigos e mais uns 100 emendas. E cada mudança, e lembremos, todas as instituições centrais do país estão sob contestação nacional, uma Constituição que nasceu ontem. Ninguém defende o sistema tributário, ninguém defende o sistema previdenciário, ninguém defende o sistema político, ninguém defende nada. E nós caímos nessa contradição, uma Constituição rígida que obriga a celebração de consensos impossíveis de serem feitos na ambiência de um presidencialismo de impasse como é o nosso. Então temos que entender isso para não parecer que a Dilma é inábil, com todas as inabilidades da Dilma, que o Lula é o AIS da negociação, que o Fernando Henrique, versão 1.0, era muito hábil, versão 2.0 quase cai. Isso não depende do fulano ou do Beltrano, é uma lógica de impasse inerente ao fato de que um órgão deve ter o monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade em praticá-lo. Compreende o que eu estou dizendo? Eu era deputado federal, um belo dia votaram a revogação da CPMF ante um enorme aplauso de uma certa elite brasileira. Não estou dizendo que a CPMF é grande coisa de ser defendida, não, mas qual é o orçamento do planeta Terra que suporta você subtrair 70 bilhões de reais a valor de hoje sem mexer no orçamento? Na mesma semana, 8 dias úteis depois, o mesmo congresso que eu participava, votei contra os dois, determina uma votação que obriga a regulamentação da emenda 29, que impõe mais 70 bilhões de reais de gasto com saúde. Fecha essa conta. Isso é muito dinheiro no orçamento americano. Como a nossa sociedade é fragmentária, a Fiesp bateu palma para o fim da CPMF e a bancada da saúde bateu palma para o incremento da despesa com saúde. E a sociedade brasileira durma com esse barulho. 140 bilhões de reais. Menos receita, mais despesa. Então, isto é uma inerência do nosso desenho institucional. Como é que a gente... Como que sai dessa? É isso que eu ia chegar, mas primeiro precisamos ter um bom diagnóstico. Se a gente não tiver o diagnóstico correto, faremos como o Brasil está fazendo desde os anos 80, atirando para o lado errado. Dispersando a melhor da inteligência brasileira em preconceitos e simplificações grosseiras. Por isso eu dou grande importância a uma conversa como essa, aqui na Casa do Saber, pela sua natureza, e por ser São Paulo. Como é que a gente atenua isso? 4 providências a história brasileira nos ensina. Primeiro, propor com o máximo de explicitude o que pretende fazer uma vez eleito. Aceitar os riscos a isto inerentes. Aceitar as críticas a isso pertinentes. Arrostar a confrontação, a mentira, a intriga, a calúnia, porque isto faz parte de uma democracia de baixo exercício cidadão, que é a nossa, de precaríssima democratização da informação, que é a nossa sociedade. Muita gente detesta isso, mas é fato. E não há atalho para um democrata visceral como eu, então propor antes. Eu vou propor o máximo explicitamente o que eu pretendo fazer, de maneira que as pessoas, se me elegerem, me elegerão com um conjunto de ideias que sofrerão todo tipo de ataque, críticas, intrigas, futricas, etc, etc. Se eu sobrevivo, chego lá forte, porque chego com as ideias aprovadas já num escrutínio qualificado, saindo da tradição, digamos assim, caudilesca, sul-americana, que nós somos também. Temos um imenso lamentável, achamos que é a Venezuela, que é o Paraguai, mas nós somos igualzinhos. Temos uma tendência ao messianismo, às vezes emplumado, tipo Fernando Henrique, às vezes mais rouco como o Lula, mas é igual, é a mesma coisa. Essa aptidão para a dependência de pessoas. E eu sei bem onde eu estou, não se preocupem com isso, mas nós viemos aqui para discutir. Então, segunda providência, 100% dos presidentes eleitos no Brasil, do general Dutra para hoje, se elegeram com minoria no Congresso. Então, temos clareza, 100% dos presidentes eleitos no Brasil, de 46, com as interrupções que aconteceram, se elegeram com minoria no Congresso. E 100% deles tiveram a força imperial do mundo todo no primeiro momento. O exemplo caricato, que a gente deve citar para lembrar que aconteceu no nosso país, foi o Collor. Assumiu com uma bancadinha desse tamanho, chegou lá e propôs, por medida provisória, um empréstimo compulsório, que tomou o nome de sequestro da poupança, mas era um empréstimo compulsório. O Congresso engoliu com casca e tudo, mesmo que o defenestrou logo em seguida. O Judiciário brasileiro, à margem da lei, lamentavelmente, repudiou milhões de ações, porque havia
é o lado talvez positivo do presidencialismo, embora perigoso, um forte componente plebiscitário do presidencialismo. Então o presidente se elege, ele tem nos 6 primeiros meses a um ano uma força descomunal, despolitizada, pouco crítica, mas tem. Então é preciso propor, como segundo atenuante à lógica de impasse, na primeira hora. Terceiro, negociar, porque nós também estamos desmoralizando na imaginário brasileiro a ideia de que negociar é uma coisa ruim. Não é, não. A negociação é imperativo de um país fragmentário, de um país hiperfederativo, de um país com linguagens, sotaques, valores, identidades, as mais variadas. Portanto, negociar é preciso. E eu sou um inveterado otimista, estou vendo nesse momento trágico do Brasil um lado bom. Qual é a base da negociação? É um grande acordo de atacado que refunde o pacto federativo do país. Deixa eu lhes explicar aqui rapidamente o que é, embora a plateia seja muito qualificada. Neste momento da vida brasileira, 17 estados da nação brasileira estão perigosamente ilíquidos. São Paulo não está ainda, porque conseguiu, dessas coisas que acontecem no Brasil, uma liminar que o judiciário deu a São Paulo para não pagar dívida. Passou 8 meses sem pagar, quando a liminar, por flagrantemente ilegal, caiu, foi capitalizado para o futuro, uma espécie de swap, conseguido na barra. Né? Então, e São Paulo está há 4 anos sem reajustar seus servidores. Para falar o lugar mais criticamente importante do Brasil. Rio de Janeiro, não preciso comentar. Rio de Janeiro, olha a situação em que se encontra. Nós vamos fazer exército, aparato, mas o Rio de Janeiro não está pagando o salário dos policiais militares. Simples assim. Mas não é só o Rio, Minas Gerais está picando o salário dos funcionários. Rio Grande do Sul está picando o salário dos funcionários. No Rio Grande do Sul, os inativos já passaram o custo na folha dos ativos. Então, em líquido, o Rio Grande do Norte tem petição de miséria, e assim 17 estados brasileiros. Então, 2019 apanhará o Brasil numa situação fiscal deplorável. Toda essa mistificação que a União Federal está fazendo também será desmascarada e vai explodir em 2019 com toda a crueza, a mais grave crise fiscal da história brasileira. Mas diga que o Ceará está fora dos 17. O Ceará está fora porque nós temos trabalhado sistematicamente há muitos anos. Eu, governador, por exemplo, tinha 36% de receita líquida corrente livres para investimento, e ao invés de gastar por conta, fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15, 20 anos de antecedência. Eu, que sou doidão, com certa opinião, não tem precedente na história brasileira de mais austeridade fiscal. Na verdade, 5ª cidade brasileira eu governei, 8º estado brasileiro eu governei, administrei a economia brasileira, não tenho um dia de déficit público na minha carreira. Duvido que tenha um segundo político no Brasil com essa história. Duvido. O que são minhas credenciais, não é elogio. Então nessa linha... Deixa eu terminar, que faltam 4 atenuantes. A gente não vai conseguir... Paciência. Se me perguntou que é complexo, eu tenho paciência para responder. Porque a sociedade brasileira precisa se livrar da prostração criptoconservadora de que as coisas têm que ser assim mesmo. Tem que negociar com a marginalidade, tem que ceder pedaço do governo para corrupto, porque senão não governa. Mentira, por aí só faz acontecer o que tem acontecido, desastre. Nós elegemos 4 presidentes da redemocratização, 2 caíram. Qual é a democracia do mundo que aguenta esse nível de instabilidade? Então, negociar um novo pacto federativo, desenhar com os governadores e prefeitos uma profunda reforma fiscal, e tem que ser reforma fiscal. É mentira que o Brasil pode fazer uma reforma da Previdência como um capítulo e uma reforma tributária como outro capítulo. Quem é obrigado a conhecer o ramo sabe que contribuição social sobre o lucro líquido incide no faturamento para financiar a Previdência, PIS incide sobre o faturamento para financiar a Previdência, COFINS incide no faturamento para financiar a Previdência. Então é mentira que a gente vai conseguir fazer uma reforma separando tributário de fiscal ou de previdenciário. E por fim, talvez aqui alguém se arrepie, mas está escrito na Constituição brasileira e é prática das democracias mais avançadas do mundo inteiro, no Ocidente, não estou falando dos exotismos orientais, ou do Oriente Médio, ou do Oriente Próximo, estou falando do Ocidente, América do Norte, Europa, que a gente gosta de visitar, persistindo o impasse com essas 3 tarefas de eliminação ou atenuação do impasse, convocar a sociedade brasileira diretamente para votar, plebiscitos e referendos. E aqui passou a se chamar isso de chavismo. Por quê? Porque uma certa elite brasileira adora o suborno. Quer confinar a agenda de reforma
aos gabinetes de Brasília para fazer vencer seus interesses minoritários. Essa é a grande questão. Nós temos que desnudar isso também. Vamos lá. Quer dizer que é fácil? Não. Quer dizer que não é arriscado? Não. Quer dizer que por esse caminho você atenua a lógica. A minha colocação é um pouco da questão semântica, que você se coloca contra o neoliberalismo. Mas lendo o Marconi, quer dizer, hoje, não sei se tem essa definição tão clara do que é neoliberal, do que não é, mas veja, eu faço parte também desse dito mercado. Mas o que faz sentido são políticas econômicas testadas com base em evidência, que são políticas racionais. Então, uma delas, por exemplo, que é um tripé da política neoliberal, é a questão fiscal, que você bate muito forte, o Marconi também colocou de uma forma muito contundente, quer dizer, isso para os ouvidos dos neoliberais, isso é, quem sabe, o ponto mais importante. Quer dizer, ou seja, o Estado tem que ter o Estado não pode sufocar e tem um limite em termos da política fiscal. No que você define essa diferença sua do padrão neoliberal? Ou seja, e colocando ainda, você coloca bastante, eu vi vários, preparei para vi vários YouTubes, entrevistas vossas aí nos últimos meses e até anos, e você coloca a diferença do Estado mínimo e Estado necessário. E como é, quer dizer, além da segurança, da saúde, da educação, o que define esse Estado necessário? E partindo dessa resposta, quais são realmente seus diferenciais de política, do que se considera uma política neoliberal e a sua política econômica? Questão fiscal, saúde fiscal, como eu já tentei demonstrar, fui prefeito da 5ª cidade brasileira, fui governador do 8º estado brasileiro, administrei a economia do Brasil e não tenho um dia de déficit. Contei aqui uma proeza, que só agora estou contando. Eu fui ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência. Para quê? Para proteger o meu Estado da política monetária ruinosa que o Brasil tem praticado esses anos todos. Vá ver qual é o Estado mais líquido do Brasil hoje. Não é um pujante Estado do Sudeste, é um pequeno Estado do Nordeste brasileiro, cheio de problemas de natureza socioeconômicas gravíssimos e tal. E é dali que vem o exemplo de austeridade fiscal sem falha. Então, eu gostaria de ser julgado mais pela minha prática do que por esses preconceitos. Agora, não está no desenho de economia política neoliberal, ou neo-keynesiano, ou socialista, a questão fiscal. A questão fiscal é premissa. Até porque uma pessoa que seja progressista mesmo, sabe que a capacidade do Estado intervir para mudar a realidade social e econômica de uma gente sofrida e pobre como a nossa, é o nível de sanidade fiscal. Quem está errado no Brasil é a corrupção até do adjetivo esquerda, em que esquerdistas fazem uma política ruinosa achando que isso é progressismo. Não é. Porque a Venezuela tem um déficit fiscal enorme. Mas não por isso. Não. Eu digo, só para contrapor. Não fica bravo comigo, não. Não, eu vou ficar bravo não, estou aqui para isso. Eu pedi para vir. Deixa eu só explicar o fenômeno da Venezuela. Não, mas vai ter. Não, você falou, esse é o problema. Como eu disse, eu quero ser eleito com as minhas ideias. Então repare bem, quando começou essa estúpida política de isolamento da Venezuela pelos norte-americanos e o Brasil muda a sua atitude de natural mediador do conflito para tomar parte, a Venezuela dava ao Brasil 5 bilhões de dólares de superávit bilateral na balança comercial. A gente tem que parar de ser irresponsável. Olha aqui, a Venezuela, quando estava ainda com condições, a Venezuela dava ao Brasil 5 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Era simplesmente um dos 3 maiores parceiros bilaterais brasileiros do Brasil no mundo. Segundo, falei dos 3, segundo. 5, eram 8. Hein? Chegou a 8. Chegou a 8 em um certo momento. Eu estou dizendo na véspera da ruptura, quando aconteceu o golpe no Brasil, e aí vai o oposto. E aí o que está acontecendo com a Venezuela? É muito o que está acontecendo com o Brasil agravado, porque a Venezuela é um país que não fez o dever de casa, não conseguiu até hoje se livrar da monocultura do petróleo. Quando o petróleo estava a 110 dólares o barril, o Chaves ganhava todas. O petróleo despencou para 30,
passaram a perder todas. E os americanos, que têm a Venezuela como o maior fornecedor individual de petróleo no mundo, individualmente passa a Arábia Saudita, por exemplo, e é aqui no Ocidente, muito mais perto, tem distribuição no território americano, que era que é CTGO. Pois bem, os americanos fazem um embargo. E ao fazer o embargo, tombam a Venezuela. E o Brasil, no lugar de mediar isso, está agora reforçando a estúpida ideia de nós gerarmos uma guerra civil nas nossas fronteiras. A primeira sequela já estamos recebendo naturalmente, porque somos vizinhos. Hordas de imigrantes. E o Brasil não vai repudiar essas hordas de imigrantes, porque a nossa tradição é assim e nós não temos enforcement na nossa fronteira. Lamento informar, as Forças Armadas do Brasil estão trabalhando a meio expediente. Nas fronteiras do Brasil, a meio expediente. E a gente não quer ouvir falar do que importa. Vamos voltar ao que é neoliberalismo. O neoliberalismo é uma formulação que a Margaret Thatcher fez em muito boa hora. Se eu fosse um lorde inglês, eu não teria tanta dificuldade para entender. Por quê? Porque ali, quando a Margaret Thatcher assume a primeiro-ministro, o governo da Inglaterra, a Inglaterra e a Europa estavam sendo crescentemente estressadas nos seus mercados e em terceiros mercados, especialmente pela emergência de um produto oriundo da Ásia sem a cunha fiscal do welfare state europeu. Então, Coreia do Sul, China, Japão, Malásia, Singapura, Vietnã começam a competir no mercado britânico e em terceiros mercados com os produtos britânicos, com um produto que sai da base industrial europeia e especialmente britânica, onerado pela cunha fiscal do welfare state. Então a Margaret Thatcher compreendeu corretamente que era preciso diminuir, e nunca conseguiu, é mentira, nunca conseguiu, foi sempre uma conversa para boi dormir, mas a gente engole com casca e tudo e tal. Definitivamente, meu companheiro, não é o caso do Brasil. Nosso problema é outro. Quando a gente aceita a ideia de Estado mínimo, são os preços centrais da economia que ficam sem patrocínio. Por exemplo, como é que se sustenta a indústria com a taxa de câmbio brasileira? Então o Brasil tinha no ano 80, 30% do PIB brasileiro era a indústria. Hoje é menos de 11%, a indústria de transformação. Por causa da taxa de câmbio. Simples assim. A taxa de juros é um preço central da economia que não interessa que concepção de Estado você tenha. Se você impõe que há 10 anos o mundo trabalha com taxa de juros negativa ou próxima de neutra. Há 10 anos. Como resposta à crise de 2008. O Brasil consistentemente trabalha com a maior taxa de juros do planeta Terra. Há décadas. Como é que se sustenta um tecido produtivo em que o papel pago pelo governo rende mais do que a rentabilidade média dos negócios? Vamos raciocinar, meus irmãos. Pô, pelo amor de Deus, não precisa votar em mim. Tem que impor isso ao debate. Se o papel do governo rende mais do que a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio, o serviço, essa economia para, como a nossa está parada desde os anos 80, intermeado por graves incêndios, grandes calamidades, a redemocratização e a inflação são as duas mais graves, e ciclos de consumismo populista por taxa de câmbio manipulada. Eu estava lá nas duas ocasiões, rompi com os dois por causa disso. Me afastei do PT e lá atrás rompi com o Fernando Henrique, porque o real eu ajudei a fazer. Foi pouquinho, eu ajudei a fazer, eu estava lá. Por que eu viro ministro a fazer? Porque quem ajudou a recrutar a equipe fui eu, era o único governador do PSDB. E ajudei a recrutar a equipe. E ajudei a formular o plano real, não em engenharia, tecnologia econômica, que eu não sou ninguém para isso, mas todo o envolvimento político. Né? André Lara Rezende, Pécio Arida, Pedro Malan, Edmar Baixa, Winston Frist, Gustavo Franco, Helena Landau. Só avião naquela época, agora tudo ganhador de dinheiro. Todos desertaram do país e viraram especuladores, porque conhecem, sabem que o campo vai estourar de novo. Já estão aí todos se apertando para ganhar de novo. Inventaram swap cambial, inventaram agora um negócio, deixa eu dizer para vocês aqui. O Brasil está arredondando a dívida pública em 4 trilhões de reais agora em maio. 26% disso estão vencendo em 4 dias. Num escândalo chamado Operação Compromissada do Banco Central. Tanto faz eu dizer aqui como não sai em jornal nenhum. 1.184 bilhões de reais vence em 4 dias. Ou seja, está aprazado para mais cedo ou mais tarde um ataque especulativo contra o real, com as mesmas características do filme que derrubou o Fernando Henrique lá atrás
e que derrubou a Dilma mais recentemente. Então, neoliberalismo... Qual a solução? Qual a sua... Não, vamos definir neoliberalismo para a gente não pensar que isso é um palavrão. Eu não considero o neoliberalismo um palavrão. Eu cheguei até a dizer que se eu fosse um lord inglês, não teria dificuldade de entender, mas eu, brasileiro, a vida, meu irmão, é cruel. Vamos lá, a nossa economia se financia aqui embaixo. Na realidade, não é pelo Selic. Nossa economia se financia a 52% de juros em média ao ano. E o mundo se financia a juro negativo ou neutro há 10 anos. O Brasil está extensamente se anacronizando do ponto de vista tecnológico. Qual foi o país do mundo que superou seu gap tecnológico pelo espontaneísmo individualista do mercado? Pode me apontar um? Algum neoliberal convicto que aponta umzinho sequer? Ou alguém aqui acredita que a América do Norte é a potência tecnológica que é, não for a compra governamental, pretexto de defesa, de corrida aeroespacial, etc, etc, etc. É evidente, defesa que eu falei. Então, terceiro, a China vai introduzir de forma muito gravemente tensa para um país com as nossas características, um outro elemento competitivo que não é global, que é a escala. Então, quem quiser conhecer as minhas caricaturas, às vezes eu, cara, não sei o que e tal, não, eu estou perguntando, por favor, me corrija, eu não posso andar dizendo besteira, eu quero presidir o Brasil. Me diga que eu estou errado. A agenda tradicional brasileira, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária, sob certa cabeça empresarial brasileira, já está 100% praticado num lugar chamado Sulanca de Caruaru. É onde se produz, é um arranjo produtivo local, ou se quiser um cluster, né? de calça jeans, de pano, enfim. Pois bem, lá não tem carteira assinada, não tem lei trabalhista, não tem previdência, não tem imposto. Simplesmente uma calça chinesa produzida a 1 bilhão de unidades por mês, chega lá mais barato do que custa produzir. Esqueça a questão da dimensão do financiamento, isso é escala. E essa é a tendência do mundo de vanguarda. A vanguarda se apresenta crescentemente e o Brasil tem 7 em cada 10 empregos germinados em pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Abre o mercado, desintermedia o mercado e bota uma economia anacronizada tecnologicamente, assentada na pequena escala e escorchada no juro, e vê se fica um. Aí o que acontece? Não tem nada a ver com neoliberalismo, nem como palavrão, nem nada. O problema é o seguinte: passivo externo líquido. Porque quando a China vem e compra 3 usinas hidráulicas na coisa, quando o senhor quer vender a Eletrobras, que tem mais de 200 usinas hidráulicas pelo valor de 7 churrascaria Fogo de Chão, faça a conta. A churrascaria Fogo de Chão tem 43 lojas, foi vendida por 1 bilhão e 800. Essa gente quer vender a Eletrobras, que tem 200 usinas hidráulicas, por regra já amortizado, para fazer fraude fiscal, para jogar patrimônio once and for all em cima de fluxo negativo, que é o pior dos mundos. Se fosse para bater dívida, vamos lá, vamos discutir. Mas nós estamos entregando a estrangeiros, se fizesse, para se praticar, e aí você gera um negócio que chama passivo externo líquido, ou seja, todo esse investimento vai se financiar em dólar. E de onde é que vai vir o dólar? De soja, milho, petróleo bruto barato? Isso não paga, essa conta não fecha. Fechou durante o governo Lula por uma atipia absoluta. Qual foi a atipia absoluta? Enquanto o Brasil se industrializava, a China explodiu. Só para vocês terem ideia, em 1980 o produto industrial do Brasil dava a China, a Coreia do Sul, a Malásia, Singapura, o Vietnã, os chamados tigres asiáticos, todos juntos ainda sobrava um tanto. Hoje a China estourou por 5, 6 vezes o produto industrial brasileiro. Resultado, se você continuar nessa dinâmica, que foi o que aconteceu no Brasil, o que acontece? Na época nós fechamos a conta, por quê? Porque os produtos tradicionais brasileiros explodiram de preço. Olha como a gente olha a história por um ângulo menos passional e mais razoavelmente racional. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo a tonelada de minério de ferro, eu estava lá aqui na CSN, já tinha largado a política, por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. 38, estava lá, Platts, eu estava lá na CSN, nós chegamos quase no nível de não remunerar o custo. Estava lá, estava trabalhando na CSN. O petróleo, nós estamos vendendo a $110 quando o Lula entregou para a Dilma. Quando ela foi derrubada, estava vendendo a 30. E aí o Lula, quando toma posse, repare bem, olha isso aí que importante. A valor de hoje, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. Deve ter sido anunciado hoje R$ 3,20.
A Valor Constante, quando o Lula toma posse, pelo colapso do Fernando Henrique, até hoje nunca perdoado pelo povo brasileiro, a taxa de câmbio era R$ 9,20. E o Lula, 8 anos depois, entrega para a Dilma R$ 1,75, sempre a Valor Constante. Quando o Brasil quebra com a Dilma, vai para 4. E o povo sente que perdeu metade da capacidade de consumo. Isso lá atrás o Fernando Henrique viveu a mesma coisa. E isso é o que explica o nosso problema no Brasil hoje. Então, até a gente encontrar o limite teórico de neoliberalismo, a gente tem que resolver algumas caricaturas toscas no Brasil. Eu não estou questionando, eu estou justamente colocando. Mas estou colocando que existem partes da sua política econômica que a gente conhece que são bem aceitas, inclusive, pelos neoliberais. Agora, como é que então se resolve essa questão da falta de industrialização no Brasil, ou dessas questões que você colocou da dívida pública brasileira, etc.? Então, abominando a mitologia neoliberal, que foi nos vendido como ciência boa, sendo ideologia já vencida, não há mais um intelectual internacional respeitável que defenda essa bobagem a partir de 2008. Simplesmente, o epicentro da crise de 2008 foi o sistema financeiro americano, que experimentou contra a orientação. Ninguém defende o neoliberalismo. Sim, então vamos refletir juntos, isso é o que nós precisamos fazer. Então, como é que a gente resolve o problema? Eu estou sustentando, para debater, que o Brasil precisa abominar essa ideia de que o laissez-faire, de que o espontaneísmo individualista do mercado vai resolver nossa equação de desenvolvimento, e nos prostarmos à experiência empírica de 100% da humanidade. Agora, cabe um parênteses aqui, porque às vezes me puxam para um lado e parece assim que eu estou num lugar que eu não estou. Eu já aprendi, desde neném, que ninguém substitui a virtude, o valor extraordinário da livre iniciativa como motor do progresso da humanidade. Eu nunca tive problema. Vai ver o que eu fiz no Ceará, caramba. O Ceará agora acabou de girar uma siderúrgica no meio da depressão econômica brasileira. Nós acabamos de girar uma siderúrgica que aumentou em 45% do PIB industrial do país só com a chave ligada. Agora, o maior polo calçadista exportador do Brasil é o Ceará. Não tinha uma fábrica de calçado quando eu tomei posse. Então, por favor, não me confundam. Ninguém substitui o talento, a energia, a ação benfazeja da iniciativa privada na construção do progresso humano. Mas nunca foi de se exigir da iniciativa privada que ela resolvesse a equação do desenvolvimento de nenhuma nação do mundo. Se alguém me disser, não, a nação tal se desenvolveu sem Estado, só o mercado foi lá e resolveu. Não existe esse precedente. Caramba, eu estou aqui dizendo, tem tanta gente interessante aqui, me corrija, pelo amor de Deus. Alguém conhece? Eu sei que os americanos são, a pretexto da compra governamental, a pretexto de defesa, vou repetir, o domínio tecnológico a pretexto de corrida aeroespacial, de novos materiais, de supercondutores, todo o exame de química fina que eles fazem a partir de uma política de compra governamental de saúde, e eles, depois que alcançam isso, querem. E agora eu não estou nem falando da contradição do Trump, hein? Estou nem falando da contradição do Trump porque não querem ir para aí. Mas para o brasileiro que defende free trade, então vale a pena também prestar atenção no que está acontecendo. O Trump está discutindo taxa de câmbio com a América. Está discutindo com a Toyota a realocação de uma planta de automóveis do México para dentro dos Estados Unidos. E agora meteu 53% de tarifa em cima do aço plano chinês e meteu 25% em cima do aço plano da CSN aqui do Brasil. Assim vão 1 milhão de empregos com espaço e a gente aqui replicando baboseira ideológica como se fosse ciência boa. Esse é o problema do Brasil. Desculpem, mas aqui é um lugar da gente pensar. Né? Todos os países asiáticos que você citou, sem na faltar década nenhum, de 80, eram inferiores ao PIB brasileiro, todos eles tiveram programas governamentais, o Estado foi fundamental. Sem o Estado, não existiria a Coreia do Sul, nada. Mas ninguém está questionando isso, eu justamente estou procurando justamente achar então, uma confluência. A gente começa assim, primeiro, preços centrais da economia. Então o Estado Nacional Brasileiro tem que atuar para que a taxa de câmbio seja uma taxa de câmbio estimulante da competitividade sistêmica do Brasil e não de ciclos populistas de consumo insustentável, como aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique e com o Lula / Dilma recentemente. Segundo, taxa de juros. Isso é um preço central da economia que não tem liberalismo que explique. Simplesmente a taxa de juros no Brasil tem que ser trazida a um patamar, a um teto inferior à rentabilidade média dos negócios. Isso significa que é fácil fazer? Não. Ei, se você soubesse o nível de consciência que eu tenho do que me espera, você não apesar de tudo aqui é muito difícil.
todas as minhas ideias serão contraditadas antes de se revelarem as melhores. Então, inflacionista, é o cara que vai não sei o quê, como se eu não tivesse entregado o Brasil com inflação zero. E não tivesse feito, por exemplo, um choque de oferta que não tem precedente na história brasileira, em matéria de abertura comercial, quando eu fui ministro da Fazenda. Porque eu acredito nisso, eu sou convicto, né? A gente precisa buscar competitividade sistêmica, mas a produtividade do Brasil está todo dia declinando. Nós estamos metade da população brasileira na informalidade. Qual é o sistema tributário e previdenciário que funciona com a metade da sua economia na informalidade? Eu pergunto isso, qual é o sistema tributário e previdenciário que funciona com a metade da população na informalidade? E quando chegar velho, vai estressar a despesa, porque a gente tem uma série de benefícios de prestação continuada, de direitos universais incondicionais, por exemplo, o acesso generoso ao sistema de saúde. A Seguridade brasileira não tem sustentabilidade se a gente não mudar. E o Brasil sabe o que tem acontecido nessa brincadeira? Do ano 80 para hoje, cresce 2% ao ano e médio. Vai lá em cima, cai embaixo. Vai lá em cima, cai embaixo. Se olhar, big picture, 2% ao ano é o crescimento médio da riqueza brasileira dos anos 80 para cá. E a população no mesmo período cresce em 1,7%. Ou seja, o crescimento por cabeça está em 0,4%. Como a gente sabe dos mecanismos extraordinariamente selvagens de concentração de renda no Brasil, nós chegamos ao limite em que estamos hoje. 5 brasileiros, nada tenho contra nenhum deles, pelo contrário, respeito muito, aplaudo, quero muito que haja empreendedores brasileiros fazendo protagonismo global para ajudar o balanço de pagamento do país, gosto disso, comemora, etc, etc. Porém, vejam bem, 5 brasileiros hoje acumulam fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Ciro, era isso que eu queria falar. A gente vive uma crescente desigualdade de renda no mundo, né? E o Brasil especialmente. No mundo não, nos Estados Unidos. Na Europa também, né, existe isso. Não, mas não está piorando, não. Lá nunca deixaram de perseguir isso. Não, mas está aumentando a desigualdade. Então, a concentração de renda hoje é uma realidade. Como é que você... Claro, o Brasil vai desenvolver, etc., mas isso não quer dizer que a gente vai distribuir melhor a renda. Como é que você vai tocar o país para que a gente possa ser um pouquinho mais justo ou muito mais justo, se der? Primeiro, substituindo você por nós. Não há a menor chance de nenhum salvador da pátria resolver o problema. Nenhuma. Ou o Brasil se redesenha, se recelebra, se recontrata, estabelece uma hegemonia moral e intelectual clara, elegendo objetivos nacionais permanentes, e, do meu ponto de vista, um deles, ou o mais grave deles, é superar e enfrentar a desigualdade e a miséria. Como é que se faz isso? Primeiro, tomando a decisão de crescer. Vou dizer outra heresia. O Brasil, desde o segundo momento do governo, do segundo governo Fernando Henrique, janeiro, fevereiro de 99, o Brasil adotou um regime em que crescimento econômico entre nós é um efeito colateral, se possível. E não é possível. Por quê? Porque quando nós desmoralizamos a âncora cambial do real, eu volto a dizer, eu estava lá, eu ajudei a formular, a pensar, a executar no momento mais crítico. Quando nós perdemos a âncora cambial, porque manipulamos a taxa de câmbio para garantir um ciclo, nós quebramos o Brasil e procrastinamos a percepção dessa quebra, que é a desvalorização selvagem da taxa de câmbio, até a reeleição. Aconteceu a reeleição, a taxa de câmbio soltou, saiu de 1 para 4. E aí o que é que acontece? Imediatamente, a gente não aprendeu a isso ainda, mas isso é a chave de inteligência do real, nós começamos a experimentar um novo tipo de inflação, que é uma inflação de custos derivada da integração quase absoluta, mas relativamente muito extensa, do nosso consumo padrão aos preços estrangeiros. Então a gente não compra dólar, mas a gente come pão e come uma pizza. Pão e pizza é trigo. Trigo a gente não produz com suficiência no Brasil, então temos que comprar trigo do estrangeiro. E é simples de entender. Se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de trigo, de repente preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, pão e a pizza sobra. Nessa política genial do Brasil, nós agora temos 80% da química fina dos remédios consumidos pelo Brasil importados do estrangeiro. Eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, agora preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o Tilenol sobe. Toda a eletroeletrônica, tudo importado.
80% do valor econômico de um carro produzido aqui no São Bernardo, importado. Toda a mecatrônica, toda a eletrônica, toda a informática. O Brasil adotou a política genial de exportar petróleo bruto barato e importar crescentes e volumosíssimas quantidades de óleo diesel. Então eu fui olhar outro dia o balanço de pagamento dos americanos conosco, bilateral, balanço comercial. 12% das importações que o Brasil faz da América do Norte, eu vou à Câmara de Comércio amanhã lá, óleo diesel e gasolina. Qual é o sentido disso, pelo amor de Deus? Qual é o sentido disso? Eu, pelo menos, estou me perguntando. Por quê? Porque isso tem que ser pago em dólar. Quando as commodities sobem, a gente inventa um jeito artificial de fazer de conta que não aconteceu. Quando cai, a gente quebra. E isso vai para os preços. E aí, como é que montou? Foi o Armínio Fraga, na época. Perdemos a âncora cambial e inventamos uma nova salvação da lavoura. Botar a economia brasileira em piloto automático para não fazer mais as loucuras que o Fernando Henrique fez. Aspa, parênteses. Quer que eu prove por que é loucura? Não é nada pessoal. É assim, números. O Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era, na véspera, ministro da Fazenda. Nós tínhamos levado 500 anos a produzir com contrapartida na Petrobras, na Eletrobras, na Telebrás, nas estradas Brás, dos Porto Brás, nos aeroportos Brás, nós tínhamos levado 500 anos para levar a dívida pública a 38% do PIB. Nossa carga tributária naquela data, cavalheiros e damas, era de 27,5% do PIB. E o Brasil tinha meio que consensado, sem maiores traumas, um ativo privatizável de 150 bilhões de dólares. Por exemplo, Vale do Rio Doce, telefonia, distribuição de energia elétrica, havia um certo consenso de que isso não fazia mal nenhum. O que é que acontece quando você se prostra ideologicamente a uma coisa? 8 aninhos desta prática fez assim, olha os números. A dívida que era 38% do PIB, em 8 anos virou 78% do PIB. A carga tributária, para fazer frente a este galope selvagem, sai em 8 anos, de 27,5% para 36,5% do PIB. E o ativo, que não tem 2, foi privatizado e Deus sabe onde esse dinheiro foi parar. Isto é um fato real. Se eu estiver mentindo, não posso nem ter direito a ser candidato. Ou a gente entende isso, para a gente espantar essas loucuras. É o príncipe. Meu velho amigo, não tem nada pessoal. Todo mundo acha que é pessoal. Não é pessoal, é um equívoco estúpido que está sendo repetido agora. As renúncias fiscais da Dilma, as maluquices, a ideia de arrochar expectativas. O Brasil perdeu 1.400.000 contribuintes do sistema previdenciário nesse aninho de terrorismo. 1.400.000 brasileiros evadiram de contribuição para o INSS com medo da reforma previdenciária. Hoje o Brasil tem mais gente na informalidade do que na formalidade e vai piorar. Então como é que fecha essa conta? Vereador. Sim. Peraí, posso voltar? Como é que a gente vai fazer o país? Como é que o mundo faz? Crescer. Como é que a gente vai fazer? Nós crescer temos que é uma levar... coisa, mas Não. a gente já cresceu e não melhorou muito. Espera um pouquinho. Qual a segunda Espera aí um parte? pouquinho. Quando o Brasil cresce, a tarefa de lutar por distribuição de renda melhora. Porque você distribuir renda com o país regredindo é quase Muito impossível pior, politicamente. é muito pior. Não, vamos ter clareza, é quase impossível politicamente. Portanto, não é trivial a ideia de que arrumarmos os preços centrais da economia, fazer uma aposta no crescimento e administrar as tensões, riscos inerentes a isso, porque não é simples, não é fácil. Se o Brasil crescer 5 mais 5, vai faltar energia, só para vocês terem ideia do que eu ando estudando. Se o Brasil crescer 5, que não é nada demais, nada demais. Falta gente, falta energia. Gente não, mas energia falta em 2 anos. Engenheiro vai faltar gente qualificada, vai faltar. Vai, com certeza. mas no terceiro quarto. Mas agora falta. Então não é trivial, mas tem que tomar a decisão de crescer sem o que debalde será a promessa, vã será a promessa de distribuir renda. E como é que se distribui renda no mundo? E no Brasil com suas particularidades. Primeiro, no caso brasileiro, é a questão do salário mínimo. Acabei de ler uma crônica do Banco Mundial dizendo que o salário mínimo brasileiro é alto demais. Formação cultural. A China já paga o salário hora mais caro do que o Brasil. E não me consta que a Alemanha esteja perdendo competitividade em nenhum setor, porque tem a hora para o trabalho mais cara do mundo. Isso, evidentemente, não quer dizer rigidez, nem capacidade de olhar com flexibilidade, setores mais ou menos intensivos de mão de obra e tal. O Ceará sabe bastante bem do que está falando. Nós sabemos muito bem que se o salário crescer demais, a gente não consegue trazer indústria. Então, é achar o ponto, mas na direção de proteger o trabalho.
e afirmar para o capitalista que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. E isso é o que eu estou falando, de associar os interesses de quem trabalha com os interesses de quem produz. Depois você tem a questão da educação no limite. Né? Não há como um país como o nosso distribuir renda com esse nível tão precário. E aí os caras metem uma emenda à Constituição proibindo o Brasil de expandir o ensino médio e o ensino superior por 20 anos. O Brasil bota 2 milhões de rapazes e moças por ano no mercado. 2 milhões. E nós, assim, figurem comigo aqui uma pizza da despesa brasileira. Isso aqui também a gente não discute. 51,7% do orçamento brasileiro deste ano de 2018, juro e rolagem para dívida. Qual é o alcance da PEC 95 sobre isso? Zero. O único país do mundo, eu posso ser muito ignorante, mas o único país do mundo que eu conheço que tem uma regra de controle de gasto estabelecida com status infraconstitucional para ter flexibilidade, portanto, lei que se apura por maioria, são os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos da América botam o orçamento todo. Inclusive, nós assistimos aí. Outro dia, o inimaginável se especulou sobre o default da dívida americana. E o governo paralisa, estressa o Congresso e se acha um ponto de equilíbrio, descomprime, etc. Nós metemos na Constituição e essa despesa, que é 51,7 livres. Depois você tem 29% desta pizza, despesa com a Previdência, inalcançáveis. Porque se mente muito para o povo brasileiro e nós entramos na réplica meio palrando como papagaio. Pois bem, esta maluquice com casca e tudo, que felizmente não passou, economizaria, se passasse, 360 bilhões de reais em 10 anos. Sabe quanto foi o déficit primário do ano passado, Celso? 140 bilhões de reais. Mas assim, na mesma data, nós estávamos dando às multinacionais do petróleo, que não precisam disso, isenção tributária de 50 bilhões de reais por ano pelos próximos 20 anos, o que arredonda em 1 trilhão de reais. É assim que se distribui renda. É um conflito distributivo. Não, é um conflito distributivo. E aí você vai atender a qual senhor? Essa é a questão. Ou atende ao interesse da minoria que lhe suborna, ou ao interesse da maioria que não está nem, às vezes está reproduzindo a crítica contra você. Quando nós estávamos falando da educação. O povo brasileiro não põe na sua hierarquia de urgências a educação. Por isso os políticos não dão bola para isso. Ou você põe como espécie de liderança imaterial, intelectual, moral, de que a educação é a única saída estratégica do país, o resto vai se administrando, todo tem saída. Mas vamos lá, o Brasil, ainda na direção de distribuir renda, precisa discutir seu modelo tributário. Como é que nós vamos ajustar fiscalmente o país? Lá vou eu perder a opção de voto, mas eu só quero ser eleito se for eu com as minhas ideias. Vamos em linha com o mundo. Quais países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais? O Brasil e a Lituânia. Estônia. A Estônia. Irmãzinha ali, com todo respeito, porque outro dia eu fui dar uma palestra na Fundação Getúlio Vargas para um grupo de PhDs, e eu estou dizendo que só o Brasil e a Estônia não cobram, aí tem um burburinho aqui na minha frente, 12 pessoas PhDs, do mundo inteiro. Aí quando eu não vou acreditar que tem uma pessoa da Estônia, ela, e tinha. Então, com todo respeito, a Estônia não parece ser um modelo para o Brasil. Como que explica isso? Sabe quanto é a taxa, a alíquota de imposto sobre heranças, das grandes heranças, na República Bolivariana da América do Norte, dirigida pelo camarada Donald Trump? 45%. No Brasil é 4%. Qual é a sua proposta para isso? É um tributo progressivo sobre heranças. De quanto? Começa quanto? Vamos discutir. Vamos discutir. Eu vou fazer uma faixa de isenção que tire a classe média e vou conversar sério. Lucros e dividendos e heranças serão tributados progressivamente no meu governo. Mais uma faixa do imposto de renda? Mais algumas faixas do imposto de renda, que eu já fiz como ministro da Fazenda. Olha a passagem brevíssima que eu tive. Até quando? Eu fiz 35%. E foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou. Então, quer eleger alguém que vai lá administrar massa falida? Eleja um outro. Eu vou para consertar, se for essa onda que o povo brasileiro me dê. Governador. E eu só sei consertar cortando despesa e aumentando receita. Se alguém souber outra forma, me ensine, que eu não sei. Governador, mudando totalmente a página, mas também tem isso que tem sido falado. Recentemente foi introduzido na pauta
introduziu-se na pauta do país o tema da segurança pública. É um tema muito caro, pelo menos aparentemente, a um provável adversário seu. E eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico da situação e das providências que foram tomadas. Veja, aconteceram dois fenômenos na vida brasileira ao longo da última década e meia. Não é tão mais longevo do que isso. E são dois fenômenos extremamente complexos, dramaticamente perigosos, e diante do seu estabelecimento, da sua fixação, da sua centralidade na questão, o Brasil não inovou nada na sua legislação, nada, e o Brasil não alterou, senão para baixo, os orçamentos. Estamos falando ao narcotráfico, que movimenta bilhões de reais ou de dólares, e que já participa da tentativa de suborno das estruturas do Estado brasileiro, e agora estão oferecendo de mão beijada o Exército para começar também o suborno, né? Não falta mais nada, nós vamos fazer isto, que é o sonho das grandes potências estrangeiras, é fazer das Forças Armadas do mundo periférico polícia de fronteira, polícia de narcotráfico, o que é um equívoco grosseiro que já está revelado no México, né? E o outro fenômeno, nascido aqui em São Paulo, replicado rapidamente no Rio de Janeiro e que se espalhou como grave flagelo no Brasil inteiro, que são as facções criminosas. Então veja o que é o trivial. O trivial é assim, está funcionando. Olha que chocante eu dizer, o trivial está funcionando. O Brasil tem a segunda população carcerária do planeta Terra. Perdemos para a América do Norte. Portanto, a polícia prendeu, o Ministério Público representou, o Judiciário manteve essas pessoas no sistema e o sistema prisional segregou. E as coisas só pioram. Por quê? Porque 1/3 dessa população são garotos, apreendidos em flagrante para a polícia produzir estatística, com pequeníssimas quantidades de droga. Não tem ilusão de que são só usuários, não. Tem ali o avião, que eles chamam na periferia, que é o menino que faz a última etapa de entregar droga para os usuários. E o narcotraficante não mora na favela. O narcotraficante, o chefe do comando não sei das quantas, o comando não sei das quantas, que eu evito falar o nome para não glamorizar, ele mora nos bairros nobres das cidades do Brasil. E agora nós estamos vendo isso no Ceará, onde não acontecia. O Ceará duplicou o seu efetivo policial nos últimos 12 anos. O Ceará triplicou o salário, criou uma academia de polícia top do país. O Ceará introduziu tecnologias sofisticadas a ponto dos crimes, vamos dizer, tecnologicamente solváveis, como sequestro, contrabando de carga, etc., foram resolvidos. Agora o homicídio explode, assalto, que é o que mais assusta a classe média, explode, e guerra de facção. Conseguimos, por coesão política, uma lei que proíbe a instalação de torres de telefonia na iminência dos presídios, que foram todos renovados. Pois bem, 6 dias depois dessa lei entrar em vigor, o comando tal, declarou um salve geral, que eles chamam assim, tocaram fogo em 9 ônibus da cidade e saíram atirando na porta de delegacia. E 9 dias depois, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei inconstitucional. Estou só constatando aqui, provavelmente era mesmo. Estou nem falando mal do... O problema é o seguinte, nós não inovamos nem institucionalmente e os orçamentos caem. E nós estamos iludindo a população de que aparato bélico é a solução disso. Evidentemente que a população quer qualquer coisa que saia da inércia, da inação, etc, etc. Mas o que resolve isso é a criação de um sistema de segurança pública que envolva desde a regulamentação de guardas municipais, menos para o aparato do enfrentamento, aspas, bélico, e mais para começar o sistema de inteligência e contra-inteligência, que é, para resumir, a grande saída. Nós temos que mapear a cabeça do narcotráfico, como o mundo que tem êxito faz, mapear a cabeça das facções criminosas e cortá-las. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí acaba. Inovar a legislação de lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo, se fez acordo com essas facções. E o curioso é que quem me respondeu quando eu denunciei foi o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu só fiz dizer isso, que aqui em São Paulo fizeram acordo com as facções criminosas. E quem inacreditavelmente me responde, pelo jornal, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem fez acordo? As autoridades de São Paulo fizeram acordo aqui com o PCC.
As autoridades daqui estão fraudando os indicadores de homicídio. Os governos do PSDB. Não estou falando de você, está dizendo. Eu não quero intriga, eu quero discutir problema. Eu quero discutir problema. Eu fui do PSDB, fui fundador do PSDB. Deixa eu te dar 2 dados para você. A gente já vai passar a palavra. Só Tá os bom? dados, Então, não vou perguntar nada. 11 milhões de jovens no Brasil não trabalham nem estudam. Nem. Se 2% disso formar um crime, não tem exército que aguente. É isso aí. Simples assim. 2. Perfeito. 1 em cada 2 jovens, de 19 a 25 anos, não vai ganhar trabalhando o suficiente para sair da condição de pobreza e provavelmente vai se inserir na condição de miséria. Tá? Para onde vai um jovem desse, sabendo que ele tem que trabalhar 40, 49 anos, empregado, para poder ter uma condição de chegar na nossa idade, 60 e poucos anos, né? Pensando numa ficção que virou nosso país, chamada aposentadoria. São só dados, né, Pedro? Absolutamente brilhante, perfeito e contundente. É disso que a gente precisa tratar. Nós precisamos disputar o garoto brasileiro com o narcotráfico. E o narcotráfico pagando entre 100 e 200 reais a diária. O Serviço de Inteligência do Ceará, entre 100 e 200 reais a diária. Se nós não disputarmos com uma escola que não seja careta, se nós não disputarmos com um conjunto de perspectivas e com a reespiritualização, não estou falando de religião, porque hoje a felicidade é uma busca angustiante referida a um padrão de consumo que ele não tem chance de buscar. Mas ele aspira como elemento simbólico do êxito social, como símbolo de aceitação dele pelo grupo. E aí, se a gente não for rivalizar com ele, e isso é um laissez-faire que vai resolver, eu me recuso moralmente a isso. Nem o banho de sangue. E nem o banho de sangue, muito menos. É um equívoco grosseiro o que está se fazendo no Brasil. vamos passar a pergunta então para a plateia. Quem quiser falar, por favor, levante o braço. A Jéssica e o Leandro vão ajudar também na distribuição dos microfones para as pessoas falarem no microfone. Esse aqui foi o primeiro. Nós estamos tentando, mais rápido. Nós estamos tentando manter controle das Um lá inscrições. atrás. Então, ele, depois tem um lá atrás também, depois você. Ok? Ciro, por favor, você expôs muito bem o diagnóstico, ficou reclamando da atualidade, mas eu queria que você fosse mais objetivo, seja propositivo, o que você quer fazer, como, direto ao ponto. A segunda coisa, rápido também. Mas em qual assunto você está falando? Economia, qual assunto? Podia ser vários. Você não ouviu falar no imposto sobre heranças, o imposto sobre lucros e dividendos? Eu acho que é mais específico do que isso, uma lei nova para resolver o problema da inteligência enquanto inteligência, orçamentação da segurança pública, mudar a concepção de enfrentamento do narcotráfico. Você não viu nada prático disso? Tá bom. Não, então, qual parte não está? Que eu estou precisando saber. Eu queria que o senhor fosse mais específico. Em qual parte? Na economia. Parece que você fica soltando, faz um diagnóstico. Eu vou tentar. Vai colocando os problemas, mas seja específico. Olha, aqui eu vou resolver desta maneira, daquela maneira. Abertura econômica. Não, eu falei em preços centrais da economia, você não ouviu. Eu trazer a taxa de câmbio para um patamar. Isso aqui tudo já dá confusão para mim amanhã, não é pouca não. Mas vamos lá, especificidades que ninguém fala. Vou trazer a taxa de câmbio para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. Você ouviu falar isso aí? Câmbio juros. Juros, não, juro. A taxa de câmbio tem que ser estimulante da competitividade sistêmica do país. Estamos ensaiando onde é que ela vai, é 3,80, é 4, e não temos compromisso com nada, o regime continuará sendo de câmbio flutuante, mas sujo, que nem o mundo inteiro faz. Chama-se câmbio sujo mesmo. Flutuação suja é como se chama no jargão econômico. Quem está tendo êxito no mundo? A China, a Coreia do Sul, a Alemanha, todos fazem isso. Estimulam a sua taxa de câmbio a ser estimulante da competitividade sistêmica e dissuasória do consumo sustentável de suas massas nacionais. A inflação não vai subir? Por quê? Menos competição internacional. Espera um pouquinho. Por quê? Vamos lá. Por que a inflação vai subir? Se a taxa de câmbio sair dos 3,20 que está hoje para 3,80, não passa de um ponto ao ano a repercussão pelos ensaios macroeconômicos que nós estamos fazendo, a repercussão na inflação. Se a gente deixar essa coisa acontecer. Eu tenho vivência. Vá ver o que eu fiz quando a inflação saiu de controle, eu tomei posse do Ministério da Fazenda, essa passagenzinha de 3 meses. O que aconteceu para eu trazer a inflação de 3 no mês para 0 no terceiro mês seguinte?
porque é uma apresentação crítica. Ou eu fiz ou não fiz. Ou eu sei combater inflação e atos de produto, eu não sei. Agora, nesse instante, meu patrão, o governo mandando bala no preço do gás de cozinha, o governo mandando bala numa política de preços estúpida na Petrobras, os preços livres despencando, deflacionando como um sintoma de estagnação econômica, a gente vai engolir com casca e tudo que o Brasil saiu da recessão. Vou explicar para vocês o que aconteceu no ano de 2017. Graças a Deus, literalmente, a estação climática perfeita e uma retomada dos preços internacionais, nosso produto rural, agrobusiness, cresceu 13%. A indústria 0%, a construção civil caiu 5%, o comércio 0%. Então, cabeça no forno, pé no freezer, temperatura média na barriga, 36 graus. A gente não pode. Sabe quanto o Sudeste caiu no ano passado? 0,7%. Será que é possível que a gente vai ficar engolindo assim as coisas, insultando a nossa... O desemprego aberto aumentando no país, aqui no Sudeste, gravemente. Todas as regiões metropolitanas do Brasil agravaram o desemprego. Em dezembro foram destruídas 348 mil vagas de emprego no Brasil. Quer dizer o quê? Que não vai crescer um 2 ali no ano que vem? Vai. Agora, pega a seguinte, vai cair 9,2% em 2 anos. É como se a gente tivesse descido uma escadaria de 11 degraus, voltamos ao patamar de produção que tínhamos em 2008. Perdemos uma década nessa brincadeira, Dilma Temer, e agora estamos com o nível de atividade econômica do ano 2010. Lá. Quem é? Lá atrás, ele ali, ó. Gente, não deram microfone? Ali, ó. Ali, ó. Dá para ouvir seu microfone? Não, é ele ali, ó. Não, ele ali, ó. Ele ali. É só pedir. Ele é o segundo. Tá. Ele é o segundo. Estou me contente, gente. Eu queria fazer 40 mil. Para você eu faço particular, para ver se puder esse voto aí, eu quero esforço. A gente ouviu brevemente você falando sobre a situação da Venezuela e desde que o governo Temer tomou posse, a gente viu algumas grosserias do ponto de vista de política externa, principalmente com parceiros históricos do Brasil, foram atacados por alguns ministros, não foi um só. O que você tem de proposta do ponto de vista especificamente do Mercosul? E existe algum nome que você está trabalhando para trabalhar nessa área? Quem tem uma influência muito grande na minha cabeça sobre todas essas questões, mas especialmente sobre relações internacionais, é o professor Roberto Mangabeira Unger, aqui presente. Se vai ser ministro ou não sei se teria essa honra de algum dia aceitar ser, porém é um mestre para mim. E nós temos conversado muito sobre isso. Eu acho, independentemente do futuro, que por causa dessa questão tosca que nós estamos assistindo, nós precisamos recuperar o sentido superior do Barão do Rio Branco. Algumas coisas triviais, mas que nesse mundo, do jeito que as coisas estão, agora um espião russo foi morto em condições estranhíssimas numa praça de Londres, né? Você tem coisas muito graves acontecendo no mundo, um grande processo de interferência da Rússia nas eleições norte-americanas. Então, a gente precisa saber que o mundo é radicalmente diferente do que já foi. E eu vou para lá assim, tomar cuidado aqui também. Dizendo o que eu digo, então... Enfim, vai... É nessa parte que coragem é necessária, mas também não. Veja bem, o que é o Barão do Rio Branco? Autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos. Então, essa gente não leu, não quis ler, não aprendeu, e aí bota um tosco como a Luísa, né, para dizer besteira, grosseria, que retrocedeu talvez umas 2 décadas a história de desconfiança que os nossos vizinhos latino-americanos têm no Brasil. Não é só pela memória da Guerra do Paraguai ou da escaramuça do Jânio Quadros com a Guiana. O problema nosso é um certo imperialismo, né? E são décadas de desconfiança, décadas, que nós saímos cuidadosamente, trabalhando. O Barão do Rio Branco acertou o Tratado de Petrópolis, anexando o Acre, denizando por cima da mesa os bolivianos. Estamos com uma política de imigração. E eu tenho a honra, nesses 3 meses em fuleiragem que eu passei lá, de ter assinado o Tratado do Mercosul. Eu que fiz também. O Tratado de Ouro Preto, que fundou o Mercosul. Por que com aquele momento? Porque
o Brasil, isso é o Fernando Henrique que diz, que passou lá 3 meses, né? Tendo dito a mim que devia a eleição dele a mim. O problema dele mentindo lá como hoje, porque não deve a mim a eleição dele. Pois bem, naquele momento, o que estava acontecendo? Nós estávamos sendo constrangidos por 2 vetores gravíssimos, que a turma perdeu o liame da história. Uma pressão brutal pela dolarização das economias periféricas. E a segunda, que jamais seria engolida por um país como o Brasil e teria destruído o restinho de possibilidades industriais que nós temos. A segunda era a ALCA, estabelecer uma área de livre comércio das Américas, que com essas assimetrias competitivas também liquidava a Babal. Então o que é que nós fizemos? Corremos apressadamente, e tem muito defeito, para nos fechar num coletivo que nos ajudava a... E aquilo era uma coisa bem intencionada que tinha que ser corrigida. Nós chegamos nos memorandos a falar em coordenação de regimes de pesos e medidas, coordenação de regimes tributários, coordenação de regimes previdenciários, até pensando numa moeda regional que financiasse as trocas, assunto que volta a ter uma atualidade a partir da China com a Rússia, que começa a estabelecer uma alternativa de comércio bilateral em outras moedas que não ao termo de referência internacional. Isto tudo foi ultrapassado e o Brasil ficou meio sem fazer as adaptações necessárias. Para a indústria brasileira, nada ruim. A Argentina, entre meses, se desindustrializou completamente, a Venezuela morreu, e nós passamos a ser os grandes provedores desses regimes preferenciais, menos do Chile, que fez um acordo, e a Colômbia, que fizeram acordos bilaterais especiais com os americanos. Agora, o que nós temos que fazer é entender os novos tempos. Então, nós precisamos ter uma relação especial com a América do Norte. A pessoa tem me chamado a atenção, o país mais parecido com a América do Norte que há no mundo somos nós. Eles imitam, gostam muito da velha França, gostam muito da Inglaterra, mas o país mais parecido com eles somos nós. Por todas as peculiaridades de território, de gente, de religiosidade, de moral, embora o dominante dele seja luterano, a nossa católica, isso não me faz depreciar nada, estou só fazendo constatações sociopolíticas, né? Mas temos que consertar essa relação. E acho que a presença do Trump, ao contrário do que toda a velha esquerda brasileira supõe, favorece esse momento. Porque o Trump não sabe o que é o Brasil, não conhece o Brasil, não tem, portanto, uma percepção, o que nos dá um vazio, se a gente tiver um projeto de negociar em bases concretas, né? Convencer o Mercosul para um entendimento com a União Europeia. E aqui nossa questão não pode ser uma política de mascate para incrementar vendas. Nós temos que ter, interessa. E eu sim, vou perseguir na política do projeto nacional que eu defendo, que é o que eu defendo, é um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, com 3 blocos de tarefas. Aumentar o nível de formação bruta de capital, coordenar estrategicamente o governo com o empresariado e universidades a estratégia nacional de desenvolvimento e consensá-la ou estabelecer uma hegemonia moral e intelectual clara e fazer uma aposta em investimento em gente, pesadamente. Ou seja, vai mudar radicalmente a política educacional, vou rever o SUS, pretendo botar a mão de ferro nesse assunto de segurança, com inovações institucionais e com orçamentação, criar um sistema nacional. Estou elaborando, com muita gente me ajudando, esse projeto holístico, complexo, e vou correr o risco de propô-lo com explicitude. Então, repare, o que eu quero na partida é que o mundo nos dê 3 coisas. E eu vou perseguir isso na esfera de mascate, ou seja, de relações comerciais. Eu quero regimes de preferências comerciais e industriais. Não vou aceitar que a Divisão Internacional do Trabalho, por eles impostos, nos faça uma fazenda de provimento de comida e de mineral bruto sem valor agregado, porque isso não fecha a nossa conta. Exigir transferências tecnológicas sensíveis, algumas delas, e trabalhar para a criação e empoderamento de mecanismos de financiamento globais rebeldes a Bretton Woods. O Banco do BRICS é um começo, mas é muito pequenininho, e isso eu vou trabalhar. Mas o Brasil tem que atuar por uma nova ordem mundial. Pequenos do jeito que sejamos, não interessa. Estão valores morais importantes. O Brasil tem um papel a cumprir na construção de uma humanidade menos violenta, menos agressiva, mais solidária com as multidões. Há hoje 65 milhões de refugiados no mundo. 65 milhões de refugiados. Aqui. Ciro, são 2 perguntas bem, uma linkada à outra, mas antes disso, só um parênteses. Quando você fala da economia brasileira, e você mostra claramente com dados, principalmente do Sudeste, que nós não saímos de recessão nenhuma, coisa que a grande imprensa procura demonstrar todos os dias,
a gente tem mais uma jabuticaba brasileira, né? Que os maiores produtores de fake news no Brasil é a grande imprensa. Então isso é uma jabuticaba brasileira. A grande imprensa brasileira é que mais produz fake news, infelizmente. Como sair dessa armadilha? Porque a democracia está em jogo no momento desse. Mas a pergunta é a seguinte: você falou da reforma fiscal com muita propriedade linkada com a reforma da Previdência. Eu queria que você linkasse também ou falasse o que você acha da reforma do Estado, junto com a reforma fiscal e da Previdência, que eu acho fundamental. E que reforma do Estado é essa que você propõe? Junto com a reforma do Estado, eu queria linkar com o plebiscito que você falou, que é um dispositivo constitucional. O que você acha da convocação de uma constituinte exclusiva para a gente enfrentar esses problemas nacionais? Eu vou de trás para adiante. Eu sou professor de Direito Constitucional. E na minha cabeça, o poder constituinte derivado não tem poder constituinte para convocar uma constituinte. Então, o poder constituinte originário se dá em ruptura de regime. Nós já conseguimos considerar uma ruptura do regime de 64 e fizemos 88. Portanto, eu não vejo como se convocar uma constituinte. E isto, então, nos remete à necessidade de tratar com o poder constituinte derivado, que é a reforma via Congresso Nacional. O que nos obriga a tentar melhorar muito a representação, e eu discordo do pessimismo de que o PMDB vai ter grandes protagonismos e tal, isso não é verdade. No Ceará, quando a gente começou, todo mundo acha que o Ceará é muito pequeno, mas é um laboratório que eu cito para dar alguma credibilidade ao discurso, porque o discurso político está muito desmoralizado. Mas no Ceará, assim, era esmagadora a presença do PFL. Esmagadora. Eu era líder do governo Tasso Gereissati e nós ficamos com 4 deputados em 46. E fizemos essas reuniões todas. Vamos conciliar, vamos negociar. Chegamos à conclusão que não. Que nós tínhamos que botar o povo na jogada, cumprir os compromissos e ir para casa. Eu era líder do governo. Eu entrava na Assembleia todo dia debaixo de vaia. Saí dali para ser o único prefeito ligado ao governador da história de Fortaleza, agora nós ganhamos de novo, ligado ao governador eleito. Que a gente entendeu que havia um povo e havia interesses corporativos, minorias agressivas. A imprensa, voltando à sua pergunta, a mesma coisa. A mesma coisa. A propósito, eu não tenho nem uma rádio, nem uma TV, nem um jornal, nunca quis ter, sempre achei imoral ter, porque o ministro da Fazenda, eu podia ter conseguido, o ministro da Integração Nacional, todo mundo tem, eu fiz a opção ética de não ter, para não misturar interesse. Eu não tenho nenhuma empresa, nada. Não tenho empresa de prestação de serviço, nem não sei o quê, nem consultoria. Gosto de pagar 27,5% de imposto de renda nas minhas palestras, não faço, porque vai acabar também. Esse negócio de pessoa jurídica pagar só 15%, vai acabar comigo também. Eu estou chegando lá. Eu vou cobrar. O William Bonner ganha R$700 mil por mês, R$700 mil como apresentador do Jornal Nacional, pessoa jurídica, paga 15%. E um funcionário público que ganha 10 mil paga 27 mil. Isso não é razoável. Pronto, arrumei outro eleitor. Perdeu outro. Esse eu já não tinha. Ainda mais agora que o Turco está namorando com a Fátima Bernardes. Então, repare, qual é o remédio para uma imprensa tão gravemente nepotista? Esse é o grande problema da imprensa brasileira, é o nepotismo. Isso não tem lugar no mundo. São 5 famílias. E elas jantam. E elas têm um brutal consenso plutocrata. Não é sacanagem. Eu não acredito em sacanagem. Conheço praticamente todos eles há muitos anos. Já conheci os pais, já estão mortos. Conheci o Dr. Roberto Marinho, que a propósito me distinguia muito. Conheci o seu Frias, que me distinguia muito. Já está na 2ª geração, os Marinhos já estão na 3ª. Então nada disso me assusta. A questão básica é o controle remoto, que é o único controle de mídia que eu defendo, controle remoto. O cidadão empoderado se proteger das coisas. E eu sei que está longe disso, porém, paciência. Não tem negócio de democracia sem cidadão. Ou o cidadão se prepara para a vivência democrática, ou não vai ter. Ele só vai aprender ganhando e perdendo conforme a qualidade do seu exercício de cidadania. É nisso que eu acredito, que eu vi também esse fenômeno acontecer num pequeno estado brasileiro, que é o 8º. Né? Já somos 9 milhões de habitantes. E aí o que eu penso em fazer para atenuar esse problema? O que eu penso são 2 coisas. Primeiro, estimular pesadamente, financiando, fazendo o que for possível, mas especialmente financiando,
alternativas de difusão de produção cultural e geração de conteúdo. Todo mundo, garoto que tiver vontade de fazer uma empresinha de mídia, etc., vai poder ter venture capital, com regras, etc., cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores culturais. Isso é uma coisa que eu já tenho me comprometido a fazer, isso é uma concretude. E a segunda, eu vou acabar com essa brincadeira de mídia técnica, que foi inventada pelo PT, que acreditou que tinha conquistado a Globo. Então resolveram aceitar o que nem o Fernando Henrique jamais topou fazer, que é estabelecer num decreto que a verba publicitária não tem equidade. Ela deve ser repartida automaticamente pelos critérios de audiência apurados pelo IBOP. Ora, não é o papel do Estado. O papel do Estado é a equidade. Né? O papel do Estado é... Então, há um sem número de iniciativas que você pode fazer. Participarei, sem tomar iniciativa, de um debate de 2 ângulos em relação à mídia. Primeiro, me atrai a ideia, eu não proporei, porque do alto da presidência da República não se deve propor nada que constrange os seus críticos. Então eu não farei. Mas vejo com simpatia o debate que proíba a propriedade cruzada de meio de mídia. E vejo com muita mais simpatia ainda a ideia de que horário nacional tem que ser circunscrito a determinadas janelas da programação, obrigando a outra parte, a majoritária, a produção local, regional. Se você falar para os marinhos vender o jornal, eles vão ficar contentes com isso. Eu não vou falar nada, eu estou dizendo que eu não vou propor nada disso, porém eu simpatizo com essas duas ideias. Aqui. A reforma do Estado. A reforma do Estado. Eu tenho pensado de assim, fundar uma 4ª república, de ajudar o debate a fazer uma 4ª república. E aí eu também sou adepto disso, da ideia de que o Estado brasileiro é um Estado anacrônico, ancorado em práticas do século XIX. E não dá mais para continuar assim. Então, qual é a ideia? A ideia é você formular com a audiência, às universidades, aos especialistas, o que modernamente em administração chama-se orçamento discriminado de recursos humanos. Teoricamente, você idealizaria uma reforma de como deveria ser o Estado, manualizar isso, desenhar os perfis e chocar esta idealização, coerência, copiar, colar. Então vamos lá, Itamaraty é um centro de excelência, copia, cola. Ou a Polícia Federal, salvo algumas coisas, é um centro de excelência. A Receita Federal é um centro de excelência, copia, cola. Aonde não for, entra esse quadro em extinção e vai se renovar isso aqui. Acaba com essa história de 50 mil cargos comissionados, que começa um governo, vai lá uma multidão de gente para ter cartão corporativo, carrão preto, etc., e achar que o céu é perto, destruindo a memória. Eu assisti de perto o que eu estou dizendo aqui. A meninada do PT chegou lá e achou que o céu era perto. De repente eu vejo uns camaradas assim, gente boa, amigo velho do movimento estudantil, tudo falando em vinho. Você já viu, está aqui amadeirado e tal. Que diabo é isso? Negócio de vinho amadeirado. Eu disse, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo e não deu outra. Eu, por exemplo, assumi o ministério, mandei cortar o cartão corporativo. Isso não funciona, está tudo errado. Então, isso é uma ideia de refundar a administração brasileira. Temos alguma experiência do passado e temos muito desmantelado uma escola nacional de administração que tem que ser revitalizada para isso. E uma coisa boa que aconteceu recentemente, ali no fim do governo Fernando Henrique, para não dizer que não falei de flores, o Fernando Henrique fez um concurso para operadores do Estado. E essa gente é de altíssimo nível e são disputados pelos ministérios, porque eles são locados no Ministério do Planejamento. Gestores públicos. E eles são disputados a tapa porque são maravilhosos. A ideia é fazer disso uma prática geral da administração. Muito bem. Ali, por favor. Só um minuto. Não, uma ficou uma lacuna, ficou uma lacuna ali. Você centralizou muito o Estado na questão do Executivo. O Estado... sim. Não ficar apenas no Executivo, porque o Estado é maior que o Executivo. O cara faz meia... É uma pergunta por pessoa. É uma pergunta. Tem razão. É que as faculdades do Executivo para agir sobre o Judiciário e sobre o Legislativo são muito limitadas constitucionalmente. Muito bem. Ali, por favor, é uma pergunta. O Banco Central brasileiro será mandatado igual o FED norte-americano, perseguir a menor inflação a pleno emprego. A independência é do presidente da República. Queria perguntar qual que é o teu plano para a saúde pública? Repare, quando a gente fala o Banco Central será mandatado,
para perseguir a menor inflação e pleno emprego, eu citei que este é o mandato do Fed norte-americano. Essa história que se discute no Brasil, de independência do Banco Central, é para cristalizar uma prática absolutamente criminosa que nós estamos assistindo, cavalheiros e damas. A Dilma nomeou o 5º nível do Bradesco e o Michel Temer nomeou o economista-chefe do Itaú. Como é que pode? Durante este período, nós aceitamos a mais criminosa concentração bancária da história do mundo. Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais, 19. Hoje, 5 bancos no Brasil concentram 83% das operações financeiras. Sabe quanto foi a receita de tarifa dos bancos brasileiros no ano passado? 36 bilhões de reais. Sabe quanto foi o lucro dos bancos comparado com o ano passado, que foi recorde histórico? 14% da economia, que caiu 5%. 2 anos passados, 14% de lucro. Ou a gente, e agora repare, estão dando um tiro no pé. Quem pode salvá-lo sou eu. Estão rindo por quê? Vou dar os números. Hoje o endividamento privado brasileiro está em 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais, dos quais contabilizados como crédito de recuperação duvidosa. Ninguém está financiando ninguém no Brasil. Ninguém está pagando ninguém nesta praça. E isto simplesmente é uma bomba que vai ser resolvido por desvalorização cambial e inflação. Crescimento. Ou com austeridade fiscal e crescimento, que é o que eu estou propondo. Por isso que eu vou dizer que quem pode salvá-lo sou eu. Agora, qual é a explicação para a taxa de juro média que se aplica na economia real do Brasil ser 52%? Aí eles alegam que é compulsório. Vamos lá, vamos discutir. Compulsório. Eles alegam que é inadimplência. De quem? 600 bilhões de primeira linha. Por que estão inadimplindo? Por que a Oi, quando se financiava, tinha lucro, se financiava no Bradesco e no Itaú, e na véspera de quebrar, os débitos todos foram transferidos para o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES? Isso é o nosso país, cavaleiros. 65 bilhões, isso é o mercado. Enquanto dava lucro, rolava seus títulos, sua duplicata no Itaú e no Bradesco. Na iminência de quebrar, levou todo o seu passivo para o setor público. Sabe quanto foi o swap cambial que a Dilma pagou para essa mesma gente, num ano? 111 bilhões de reais. Sabe o que é swap cambial? Aqui todos sabem, mas eu vou explicar de novo. É assim, até as pedras do caminho sabiam que o câmbio ia desvalorizar. Todo mundo sabia. Menos o governo Dilma, que sabia também. Aí o mercado aposta contra o real e eles criam a seguinte questão. Tão imoral que o Temer acabou. Vê se pode. O Temer acabou com isso, mas criou a tal operação compromissada, que é outra grande fraude que está acontecendo no Brasil. E aí os caras apostaram contra o real, quando deu-se o que se daria, o governo indenizou. Com dinheiro público, 111 bilhões de reais. Quer saber onde é que está o dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança? É aqui que está. Lá, de verde. Eu queria saber melhor, você acabou de citar uma revisão do SUS, eu queria saber no que vai consistir essa revisão, eu queria saber mais sobre isso. Nós temos alguns problemas que a generosidade do SUS não era capaz de prever e a gestão dele foi se omitindo ao longo do tempo. Então, o primeiro grande problema é a formação. Então, o município está obrigado à atenção básica e o município não tem a menor influência sobre a formação. Então, hoje o Brasil praticamente não forma generalista. Por quê? Porque nós cedemos a regulação da formação ao setor privado, às corporações médicas. E hoje, por exemplo, o Brasil tem menos anestesistas do que tinha 10 anos atrás. Por quê? Porque os anestesistas entraram numa dinâmica respeitabilíssima, não estou criticando ninguém. Estou falando como homem de Estado, preocupado com os interesses difusos, que não tem quem os defenda, e eles são o meu compromisso. Então, os anestesistas do Brasil, assim como os pediatras, assim como os UTIistas, os intensivistas que chamaram a si a regulação da residência. E para não haver super oferta, para poder incrementar o ganho, e hoje você não contrata mais um anestesista. Todos eles obrigam o setor público a pagar por procedimento. Aí começa a distorção. Dentro de uma sala de cirurgia, sem o anestesista, a cirurgia não existe. E eu pago o médico cirurgião que faz o procedimento por salário,
normalmente precário em relação ao mercado, e o anestesista ganha por procedimento a metade do que ele ganha por mês. Isso é uma distorção da formação. A atenção básica, portanto, nós temos que recuperar a ideia de formação. O Temer proibiu a abertura de cursos de medicina no Brasil. As concepções elas vão todas se praticando. Como é que faz isso? Nós abrimos em Sobral, na minha cidade, que é a melhor faculdade de medicina hoje avaliada pelo MEC, uma faculdade generalista. Só forma médico para a saúde da família, que é a base da formação que nós temos que fazer. Então, essa é a primeira questão. Segundo, o sistema de regulação nunca se praticou no Brasil. Então você tem hoje a atenção básica pedindo ou a dispensação de remédio ou exames especializados. E aí morreu a consulta. O Brasil nem consegue a dispensação correta dos remédios e nem consegue muito menos a consulta especializada. Porque a consulta especializada não está ao alcance dos municípios. Os estados não são responsáveis porque era um buraco na institucionalidade do SUS. A nossa ideia é fazer consórcios, já fizemos isso no Ceará, consórcios em que o estado entra com a metade, os municípios entram com a outra metade, e você pode então fazer vamos dizer, a regulação dos exames especializados com hora marcada, sem fila e com transporte sanitário para evitar no-show, que é uma ineficiência que a gente foi aprendendo fazendo. Então, essa aqui é uma questão, vamos dizer, exemplo da questão da atenção básica. Depois você tem a questão das cirurgias eletivas. Então, o que está acontecendo com o Brasil? O PT, por muito amor à saúde pública, muito amor ao sanitarismo, etc., etc., congelou desde 2003 a tabela de procedimentos do SUS e não expandiu a rede, pelo menos com suficiência. Resultado, toda a rede conveniada, e tem muita arapuca no meio, tem muita desonestidade, mas tem muita gente boa. Santas Casas, enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Trataram todo mundo por igual. E hoje, quanto tempo faz de 2003 para hoje? 27 anos? Não, 17. 15 anos. 15 anos que a tabela de procedimento do SUS não se atualizou. Ou você expande a rede, mapeando padrões da OMS, etc., etc., isso tem que ser feito, ou você restaura o financiamento minimamente sadio, se não for como era, credenciamento de leitos, etc., etc., pagar por procedimento. Também fizemos isso lá e funciona. Mas é preciso, enfim, formação na atenção básica, remédio. Problema no remédio. Hoje a judicialização está da seguinte forma: 100% da dispensação necessária custa X. E nós estamos pagando por liminares judiciais, por remédios experimentais não homologados pela Anvisa, uma X,5. Compreende o que eu estou dizendo? Então, inventaram uma droga contra câncer, não sei aonde, já aconteceu aqui. E o Congresso brasileiro vota a autorização para usar um remédio, que não foi a Anvisa que homologou. O FDA não homologou, vamos dizer assim, o Food and Drug Administration não homologou. Então é uma baderna completa que nós temos que corrigir. E aí a grande questão para o povão é a emergência. Toda essa tragédia que se vê na televisão e tal é leito de corredor na entrada da emergência. E aí você tem que 80% disso é solúvel em unidades menos sofisticadas do que os hospitais terciários. Portanto, você tem que fazer um negócio que os técnicos chamam de adstrição de clientela, em que o cidadão não vai caoticamente à rede onde ele imagina que é o melhor lugar para ser atendido. Ele tem que entrar no sistema. A resolutividade tem que estar hierarquizada, tem o protocolo de Manchester para dizer o nível de risco, e daí ele sai referido para a unidade própria. Sem o que a gente não conseguirá tomar frente dessa demanda caótica que é muito mal atendida hoje no Brasil. Resumindo, o problema da saúde pública no Brasil é a cárie das mulheres. Ouviu as aspas aí, não? Vocês não estão prestando atenção no debate? Isso era uma piada. O meu ilustre opositor, diante dessa questão, disse isso. Que o problema da saúde pública no Brasil ia falar apenas da gestão clínica. E que a gestão clínica é que as mulheres pariam muito cedo, precocemente, por causa da cárie. Portanto, era preciso resolver o problema da cárie. E o pai dele era dentista prático, ele acrescentou de onde vem a informação. Nós estamos caminhando para o final, última pergunta. Última? Oh, que pena. Se fala de política? Pois é. Agora nada. Governador, boa noite, tudo bem? Há uns 16 anos atrás, o senhor fez uma palestra, era para ser uma conversa, um debate, na Febraban.
E o senhor foi tremendamente massacrado aquela palestra lá. E hoje eu estava estranhando até agora o senhor não tocar nos bancos, no assunto banco, né? Na rede bancária. E o que se viu, foi um pouquinho antes de eu pedir a palavra para falar para o senhor, foi de que antigamente o senhor tinha 40 bancos, né? Hoje o senhor tem 4. Como que fica isso? Como que muda isso? Essa é a pergunta. Porque concentrou mais ainda do que estava, né? Com esse nível de concentração bancária, de oligopolização, não é provável que o Brasil consiga. A nossa sorte é que participam hoje, por orientação política central do Brasil, do governo central brasileiro, os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eles estão no oligopólio. Portanto, como é que a gente resolve isso? Isso se resolve com mais competição, portanto, tem que tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica desse oligopólio e pô-los a competir mais agressivamente. Isso vai dar uma chiadeira monstruosa. O pretexto nobilitante é de que o Banco do Brasil e a Caixa, ao oferecerem redesconto de duplicata mais barato, estão ferindo os interesses dos acionistas minoritários, etc, etc. Esse barulho eu quero ouvir e quero responder a ele, porque vai acontecer. De baixo para cima, estimular outras iniciativas para restaurar o financiamento brasileiro. Deixa eu dizer para vocês, nesta altura da nossa reflexão, que o Brasil hoje está proibido de crescer, substantivo e sustentadamente, por 3 razões de conjuntura, a saber, primeiro, o endividamento inédito das empresas nacionais e das famílias. O endividamento das empresas nacionais eu já mencionei, mas hoje, Celso, 60 milhões de brasileiros estão negativados no Serasa e no SPC. 60 milhões de brasileiros estão proscritos de qualquer rudimento de consumo via crédito, porque estão negativados no SPC. População ativa é 100 milhões. População ativa 100 milhões. Ou seja, isto é um drama, concretamente. Não acho que o laissez-faire, falando aqui, gastando meu precário francês, tenha condição de resolver isso. E não vai resolver, senão a gente entrar numa dinâmica aí. E as pessoas se sentem individualmente culpadas, quando é um problema de macroeconomia. É um problema do desenho macroeconômico do país. Segundo, já as empresas já falei, né? Então você tem que resolver a segunda questão. Não há precedente no colapso fiscal hoje existente no Brasil e na sua progressão. Como lhes disse, a dívida pública brasileira vai arredondar em 4 trilhões de reais agora em maio. Isso como proporção do PIB, para ficar nos manuais de economia, que nada guardam de coerência com a nossa realidade. Esse é o grande problema dos economistas, com todo respeito aos brilhantes que me ajudam e aos brilhantes que me criticam. Estudam em Chicago e aprendem que a proporção da dívida que tem que ser olhada é a dívida com o PIB. Por quê? Porque, teoricamente, a premissa do endividamento público nos manuais de economia e no mundo é que elas são a hospedaria da poupança popular de longo prazo. Portanto, por definição, a dívida que é paga com tesouro é referida a PIB, porque ela tem, por definição, longo prazo. E a brasileira não tem. Estou falando aos senhores, 26% dela, a saber, 1 trilhão 184 bilhões de reais a valor de hoje, vencem em 4 dias. Isso significa que na iminência de uma vitória da oposição, ou na sequência dela, haverá um ataque especulativo contra o real. Simples assim, estou anunciando para todo mundo saber, para ninguém achar que isso é por minha causa, por causa do Lula, por causa não sei de quem. É o filme que o Fernando Henrique viveu. O Fernando Henrique viveu isso. Teve uma corrida bancária. Nas vésperas da eleição de 2002, houve uma corrida bancária e o Fernando Henrique cuidou de botar a culpa em mim. Eu, um resto, terceiro lugar na disputa. Que acabei ficando em quarto, ou seja, o quarto lugar responsável por um colapso do crédito público brasileiro que ele produziu. E nós estamos produzindo de novo. O próximo presidente provavelmente chegará com uma dívida próxima de 80%, 90% do PIB, com este perfil exíguo de vencimento. Então, o colapso fiscal é a segunda razão pela qual o país está proibido de crescer. E a terceira razão é que nós, ao desmontarmos a nossa estratégia de desenvolvimento, ou não entendermos bem a exaustão do velho modelo nacional desenvolvimentista, nós, incapazes que fomos politicamente de entender essa exaustão e propor uma coisa nova no lugar,
qualquer crescimento, mínimo e medíocre que seja, explode a nossa conta com o estrangeiro. Então esse é o terceiro fator. Quando a Dilma, por exemplo, fez o país crescer 2 pontos, que é a média dos anos 80 para cá, o país teve um déficit de manufaturado de 124 bilhões de dólares. Quando as commodities bombam, exoticamente, mascara-se esse desequilíbrio. Mas não é razoável para a inteligência média de qualquer um de nós, especialmente a minha que é medíocre, imaginar que nós vamos pagar eletroeletrônico, química fina, informática, mecatrônica embarcada em carros modernos com soja, milho, petróleo bruto. Não fecha essa conta, nunca fechou. Então nós não temos saída, meu irmão. Nós temos que industrializar o país. E na mesma hora em que a indústria já não responde pelo verdadeiro desafio da humanidade, que é a economia do conhecimento, que nós estamos sequer entendendo o que diabo significa isso. Houston, we have a problem. Se nós não botarmos a nossa inteligência coletiva, deixarmos nossas convicções de lado e abrirmos um fraterno e generoso debate entre olhares diferentes, pensares diferentes, inteligência sensível para entender a realidade pela observação empírica e não pela trava no olho de preconceitos simplórios, simplificadores, que não guardam a menor coerência com a observação do real do país, nós estamos ferrados. Por isso que eu aceito o desafio de ser candidato a presidente do Brasil, de ser hoje um pré-candidato, mas eu sei bastante bem o que me espera. Eu queria ter assim o preparo do Bolsonaro para resolver as coisas a golpe de frase feita, deixa que eu chuto, tal. Não vai dar não. Só para completar. Muito bem, governador. Não. Senão a gente vira uma bagunça. Eu queria só falar uma coisa, então. Vamos fechar? Por que então as pessoas deveriam votar em você? Eu estou pedindo por agora é que as pessoas evitem se apaixonar por político. Não é inteligente um cidadão que se apaixona por nenhum político. Nenhum. Por que isso? Para que essa parte prévia? Por que não abre a cabeça? Nós temos todo um debate, o voto é seu, você vota de quem quiser, livremente, mas faz o seguinte, não se apaixona agora. Obriga todos os candidatos a responder essas questões. Percebe de onde vem, com quem se associam, que nível de franqueza e de respeito a vocês esses candidatos têm. Porque é muito fácil, vocês pensam que eu não sabia ser simpático, não? Vocês pensam que eu não sei onde eu estou? Eu estou cansado de saber onde eu estou, pode acreditar. Sei muito bem onde eu estou. O Mário Ferraz. Mário Ferraz, perto do... Eu até o endereço eu já sei, mas eu estou falando que tipo de pensamento médio está se reunindo aqui. Eu estou em São Paulo. Eu estou numa elite respeitabilíssima, que tem problemas graves, que tem elites importantíssimas, que tem referenciais, enfim. E eu, em vez de chegar aqui para bajular, estou falando o que eu penso, na ideia de melhorar a minha ignorância. Os antagonismos sempre melhoram a minha ignorância, tratam a minha coisa. Mas o que eu estou propondo é isso. Eu não quero, nesse momento, que ainda é tempo, estou falando para pessoas que não concordam comigo, não têm simpatia, façam isso com todos. Chama o Bolsonaro aqui. Chama o Geraldo Alckmin aqui. Está chamado. Chama o Boulos aqui. Já veio. Tem que chamar a Marina, tem que chamar todo mundo. Isso é o que o Brasil está precisando. Aí simpatia, cada um de nós tem, carismas e tal. Mas cidadão que se apaixona por político está cometendo um erro. Ele deve se apaixonar pelo conjunto de ideias e de capacidade de fazê-las acontecer. Sei o que, debalde será, e de novo a decepção está marcada. Muito bem, muito obrigado, governador.